Boa tarde a todos os economistas, a todo o público geral presente aqui nessa nossa live. Esse evento é coordenado pela Comissão de Comunicação do Conselho Regional de Economia, 2ª Região de São Paulo, coordenado pelo nosso vice-presidente e conselheiro Gilson Garófalo. Então, um excelente evento a todos e a palavra está com o senhor, nosso vice-presidente Gilson Garófalo. Muito boa tarde a todos, quer dizer, saudando todos. Eu o faço, inclusive, em nome do nosso presidente, Pedro Afonso Gomes, provavelmente chegue um pouco mais tarde, e na qualidade de presidente da Comissão de Comunicação, eu também saúdo particularmente o professor Samir Kedi. O professor Samir Kedi é especialista nessa área de relações internacionais e estará nos brindando, nesse final de tarde, uma apresentação versando sobre o Brasil na economia internacional. Eu só inverti um pouco o título, quer dizer, estava perspectivas e entraves, eu coloquei entraves e perspectivas, porque primeiro os entraves, depois a gente vai ver as perspectivas. Eu agradeço muito a presença do professor Kedi e, ato contínuo, eu passo a palavra ao conselheiro Vicente de Paulo Oliveira, que é o grande anfitrião também dessa live que nós estamos tendo. O professor Vicente foi quem teve o carinho e a lembrança de lembrar do professor Kedi para estar aqui conosco essa tarde. Então, com a palavra, o professor Vicente, que fará a apresentação também do professor Kedi. Muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com essa audiência toda. Muito obrigado de coração. Eu tenho a satisfação de apresentar a vocês o professor Samir Kedi. Perguntarão, quem é o professor Samir Kedi? Bom, em primeiro lugar, é um ilustre professor. Ele é um colunista também de várias revistas especializadas em comércio exterior, onde se destaca a editora Aduaneiras. O professor Samir vem de lá. Ele é também autor de muitos livros na área de comércio exterior, falando sobre o ABC do comércio internacional e também sobre logística. Então, as credenciais do professor Samir são excelentes. Mas perguntarão também vocês, onde é que você conheceu esse professor Samir? Ora, foi numa aventura extraordinária. Uma aventura e um sonho, que foi a chamada Escola de Shipping e Trading, que foi, na realidade, uma junção de interesses e de objetivos muito nobres do Departamento de Engenharia Naval da Escola Politécnica da USP, do Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa e com o patrocínio da Aduaneiras. Ali eu conheci e comecei a admirar o professor Samir, que eu também, de certa maneira, vinha de comércio internacional. No século passado, nós não tínhamos a CASEX, Carteira de Comércio Exterior, na qual eu fui um dos militantes. Então, professor Samir, eu lhe dou as boas-vindas e agradeço esta imensa audiência que se juntou aqui para ouvi-lo. Com a palavra, professor Samir. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Garófalo, doutor Garófalo, vice-presidente. Meu amigo Vicente, aí, de longa data já, né, de 2,5 décadas. Uma satisfação, muito obrigado pelo convite. É o meu estimado amigo, né, e sempre com o arrochado abraço do Vicente, né? Marca registrada. Agradeço a todos, Júlio e toda a nossa audiência. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o comércio exterior, dos entraves, né, os problemas, que digamos, um resumo daquilo que eu vivo escrevendo, porque eu escrevo muito, né? Então, tenho vários livros, escrevo muitos artigos,
Então, eu tenho aí, assim, então, uma mágoa um pouco grande com o comércio exterior, né? O comércio exterior na minha vida, né? Neste mês, eu estou justamente completando 50 anos de comércio exterior. Comecei em março de 1972, né? Então, a gente escreve, fala, sugere e percebe que o comércio exterior brasileiro não sai do lugar, né? Muita gente acredita, acha que o comércio exterior brasileiro é sensacional, é supimpa, diremos assim, né? Então, quando eu pergunto o que você acha do comércio exterior, não, o Brasil é bom, o Brasil é isso, aquilo, as pessoas se influenciam por dados aí divulgados efusivamente e pelo agronegócio, né? Quando a gente vai ver, o comércio exterior não é nada disso. O comércio exterior brasileiro ele é muito, muito fraco, né? Ele não faz jus ao país, está muito longe de fazer jus ao país. As pessoas se surpreendem com os números e são realidades, né? Então, eu vou começar desfilando aqui alguns números para sentir isso e dizer aí, né, depois dos entraves, o que a gente tem pela frente, né? O Brasil já foi um pouco melhor de comércio exterior do que ele é hoje, né? Em 1950, por exemplo, nós tínhamos uma exportação de 2,37% da mundial e na importação 1,51%, onde a gente tinha 1,95%, praticamente 2% do comércio mundial, que era pouco, né? Isso deu uma melhorada em 1951, com 2,28% e 2,06%, fizemos 2,17%, mas, a partir daí, nós começamos uma queda vertiginosa e chegamos a 0,8%, 0,9% do comércio mundial, e já faz aí várias décadas que nós estamos na base de 1% do comércio mundial, né? Com pequenas variações, o que não condiz absolutamente nada, né? Nós atingimos aí o nosso pico moderno, né? Chamo de moderno, porque, vamos dizer, na nossa era aqui, em 2011, é onde a gente chegou aí ao máximo do nosso comércio exterior, com 254 bilhões de dólares na exportação e 228 na importação, fazendo aí 482 bilhões de dólares. E, a partir daí, nós começamos uma queda, porque o nosso comércio exterior é uma gangorra, é uma permanente gangorra. Então, veja que em 2016, nós caímos, né, fomos caindo ano a ano, até chegarmos a 319 bilhões. Aí começamos a subir de novo. Este ano passado, nós atingimos aí 500 bilhões, onde nós fizemos 280,6 bilhões de exportações e 219,24 de importações, atingindo aí redondos 500 bilhões, ou 499,8. E aí a gente vê esses números, as pessoas se surpreendem, é recorde no comércio exterior. É recorde, mas não diz absolutamente nada, né? É esse que é o problema, né? E se vai muito pelo agronegócio, são sempre recordes sobre recordes. Aliás, o agronegócio é o que salva o comércio exterior brasileiro, porque a gente vê, por exemplo, neste ano passado, nós tivemos um recorde aí de superávit de 61 bilhões de dólares. Quando a gente vê o agronegócio, ele simplesmente exportou 120 bilhões e importou 105, ou seja, um superávit de 105 bilhões. Se não fosse o agronegócio, nós teríamos tido um déficit de 40 e tantos bilhões. E isso vem ocorrendo desde 1997, eu tenho estatísticas, né, que eu vou fazendo desde 1997, só em 2005, 2006, que a balança comercial no geral foi um pouco depois, foi maior do que o agronegócio. Então, é o agronegócio que salva o comércio exterior brasileiro, né? É uma pena isso, né? É uma pena que a gente tenha se tornado aí industrializado em 1975, em 2009 nós voltamos a ser aí país de commodities. Nada contra, obviamente, nós temos que assumir a nossa porção aí agrícola e nos orgulharmos disso. O que a gente não poderia é ter isso como o nosso principal, né? Então, a gente verifica aí que o nosso comércio exterior, nessa base de 1%, esse ano deu 1,3%, 1,4%, mas daqui a pouco é capaz de voltar a 1%. O que falta? Quais são os problemas, né? Falta uma cultura exportadora, né, principalmente, né, uma cultura de comércio exterior, porque a gente verifica que o Brasil nunca deu muita atenção ao comércio exterior. Quando você passa aí 6, 7 décadas nessa média de 1%, a gente vê isso. A gente vê muitas empresas que, quando o mercado interno fica bom, elas abandonam o mercado externo para vender no mercado interno.
Pô, não se pode fazer isso, o comércio exterior não admite isso. Quando você volta ao comércio exterior, o teu cliente que você vai procurar vai dizer, você me deixou lá atrás e quer voltar? Então, quer dizer, isso não pode, né? Então, nós temos aí uma série de problemas pelo qual o comércio exterior brasileiro não deslancha. Por exemplo, acordos comerciais. Nós não temos acordos comerciais, né? Nossos acordos comerciais, eles são basicamente na América Latina, tá? Onde nós temos, inclusive, o Mercosul, que é um entrave fantástico. Eu já até há mais de 20 anos que eu escrevo, defendo que o Mercosul deveria acabar, né? Mas, poxa, não é bom acordo? Sim, é bom acordo, mas não é bom acordo com o Mercosul, né? Porque quando a gente começa um acordo comercial, a gente começa ou com preferências tarifárias, onde você vai reduzindo ano a ano os tributos até chegar a zero, ou você começa logo em livre comércio, que foi o que a Europa fez, foi chegando até chegar ao que eles são hoje, né? Então, veja, o Mercosul ele já começou errado. Ele não passou pelas reduções tarifárias e não passou pelo livre comércio. Ele já foi logo para uma união aduaneira, que é um terceiro estágio. O que significa união aduaneira? Que é todos os países, os 4 países do Mercosul, terem a mesma tarifa externa. Ou seja, nós importamos carros, eles têm aí um imposto de importação de 35%, e é assim em todos os países. Há cerca de 100 produtos aí que vão variando e são diferenciados entre eles. Mas, basicamente, nós temos a TEC, tarifa externa comum. Bom, qual é o problema do Mercosul? O problema é que, como é uma união aduaneira, é 4+1. Ou seja, o Brasil vai fazer um acordo com quem quer que seja. Com os Estados Unidos, por exemplo. O Brasil não pode fazer um acordo com os Estados Unidos, como a Argentina não pode. Ou seja, os 4 é que têm que participar. Isso é um problema muito sério. Então, é por isso que eu advogo que o Mercosul acabe, ou pelo menos volte não, porque não passou por lá, mas seja uma área de livre comércio. Aí sim, cada um faz o seu. Então, veja que com o acordo com a União Europeia levou 20 anos. Por quê? Porque hora é um, hora é o outro, né? Então, os acordos comerciais estão dentro da América Latina. A gente não tem acordo com a China, a gente não tem acordo com a Rússia, a gente não tem acordo com os Estados Unidos, né? A ALCA, que é um negócio fantástico lá atrás, né? Foi abatido, né? Então, a gente não faz. Nós temos aí acordos que são assim, quer dizer, não são uma grande coisa. Quando a gente vê o Chile e o México, eles têm 40, 50 acordos, têm com todo mundo, né? Então, o acordo comercial é um problema muito sério. Um outro problema que nós temos, muito sério, é a matriz de transporte brasileira. Ela é muito ruim, né? Por quê? Porque é baseada no transporte rodoviário, né? Cerca de 62%. Bom, qual é o problema do transporte rodoviário? O transporte rodoviário em si não tem nenhum problema. Aliás, eu considero que, de todos os modos de transporte, o transporte rodoviário é o melhor de todos. Ele é absolutamente fantástico, ele é imbatível. Se nós tivéssemos, por alguma razão, sei lá por quê, dos 6 modos de transporte que nós temos, né, transporte marítimo, fluvial, lacustre, rodoviário, ferroviário, aéreo, precisamos eliminar 5, sei lá por quê, mas vamos fazer uma suposição. Deixar um só. Qual que nós deixaríamos? Quando eu pergunto isso aos alunos, as pessoas dizem, o marítimo, o aéreo. Impossível. Você já viu um navio buscar carga lá na sua fábrica? Distribuir carga por bares e restaurantes? Obviamente que não. Então, o transporte rodoviário é o melhor de todos os transportes, sem nenhuma dúvida. Bom, então, qual é o problema de ser 62%? O problema é que ele é o transporte mais caro que existe, tá? Você tem aí como modos de transporte uma gradação, o fluvial, depois o marítimo, depois o ferroviário, e aí, se você perguntar para o Brasil inteiro, vão te dizer que é o rodoviário, e depois o aéreo. Eu já inverto essa situação. Para mim, é o aéreo e depois o rodoviário. Eu tenho um artigo sobre isso, explico para os meus alunos, eles entendem perfeitamente os meus exemplos. Não é o caso agora aqui, a gente não tem tempo para isso. Mas quem me ler lá no blog vai ver isso daí. Então, o transporte rodoviário é o transporte mais caro que existe. É só uma dica, por uma questão seguinte: todo mundo sempre considerou o transporte rodoviário com os seus custos, manutenção, compra, desvalorização, né, depreciação e tudo mais. Desde 1997, eu discuto isso, escrevo e descobri que o transporte rodoviário tem 2 categorias de custos.
os custos visíveis, aquilo que todo mundo sempre viu, e os custos invisíveis que ninguém via. Então, eu comecei a falar sobre isso, que são poluição, congestionamentos, tá certo? Quer dizer, andar em estradas onde eles não pagam nada por isso, e aí alguém vai me dizer, bom, mas e os pedágios, né? Bom, ok, pedágio é caro, mas nós temos 21 mil quilômetros de estradas brasileiras pedagiadas e 1.600.000 quilômetros. Então, isso daí é 1% praticamente, 1,1%, não conta. O dia que nós tivermos 30%, 40% de estradas pedagiadas, vai ser impossível produzir os caminhões, inclusive. Quando eu digo caminhão, é genérico, né? Caminhão, carreta do trem, rodotrem, essas coisas todas. Então, nós temos o rodoviário como o transporte mais caro que existe e fazemos o quê? Utilizamos o transporte como principal no Brasil. Mandamos uma carga do sul, sudeste para o norte, nordeste, vice-versa, de caminhão. Isso é impossível, nós teríamos que fazer logística. No Brasil, nós fazemos pouca logística. Se eu tivesse uma empresa transportadora e você dissesse para mim, Samir, eu preciso colocar uma carga em Manaus, ok, deixa comigo. Acho que eu colocaria uma carreta minha para levar para lá? É óbvio que não. Eu pegaria minha carreta, levaria para o Porto de Santos, digamos, colocaria isso no navio, descarregaria no Porto de Manaus e levaria de caminhão, ou seja, faria uma logística mais simples possível, mas uma logística, né? Então, nós não temos muito essa característica no Brasil. Então, nós acabamos tendo custos logísticos caríssimos de quase 13% do PIB brasileiro. Pô, não dá para conviver com isso daí. Já tivemos uma queda de algum tempo, 12, foi a 10, e agora faz vários anos que ele está aí em 2,7. Né? Então, essa questão na matriz transportes é uma coisa que atrapalha muito. Nós temos 42 mil quilômetros de rios e temos 21 mil quilômetros de hidrovias, né? E utilizamos em 2% da carga brasileira. Então, não é possível que o país que tem mais rios do mundo utilize o mais barato meio de transporte em 2% da sua carga. A ferrovia é mais ou menos 20%, 22%, e a nossa ferrovia é a mesma de 100 anos atrás, de 1920, ou seja, 28, 29 mil quilômetros de ferrovia. O que, se eu perguntar para alguém o que significa 29 mil, ninguém vai saber. O que é 29 mil? Sei lá, porque nada no mundo é absoluto, esse é o meu lema. Tudo é relativo. Quando a gente verifica, nós temos 3,4 quilômetros de ferrovia para cada 1.000 quilômetros quadrados de território. Pô, isso não é nada, mas ainda assim você diria, tá, o que é 3,4? Ok, a Argentina tem 12, a França tem 60, a Inglaterra 62, o Japão 70 e a Alemanha 130 quilômetros. Só a ferrovia absoluta da Alemanha, de 45 mil quilômetros, é quase o dobro da do Brasil, né? Com um território de 350 mil quilômetros quadrados. Nós sabemos que cabem 24 Alemanhas dentro do Brasil. Então, agora, parece que finalmente estamos dando um pouco mais de atenção. Então, utilizando a rodovia como fazemos, não utilizando a ferrovia, não utilizando nossos rios, nós acabamos tendo esse custo logístico aí de cerca de 12,5%, 12,7%. Isso é um problema muito sério, principalmente, aí em aulas eu mostro o mapa mundi para os alunos, que eu mostro o seguinte, o Brasil é um país que está extremamente mal localizado. Tá? Aí você diria, poxa vida, mas não é um país bonito, é um país bonito, é o melhor país do mundo, nós temos o que os outros não têm. Mas não estou falando em geografia, em beleza, estou falando em comércio exterior. Em comércio exterior, a posição é horrível. Por quê? Porque os grandes mercados do mundo estão lá em cima, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Aí, quando a Ásia e a Europa fazem negociações, eles estão um do lado do outro. Qual é o custo logístico? Quando a África vende para a Europa, para a Ásia, qual é o custo logístico? A Austrália e tudo mais. Quando a gente vende para esses países, qual é o custo logístico? Enorme. Então, nós teríamos que ter o menor custo logístico possível interno para perder no externo. Mas não, nós perdemos no interno e perdemos no externo. Então, não há como ser competitivo. E todos nós sabemos, isso é estudo, que um brasileiro vale 25% do norte-americano. São necessários 4 brasileiros para produzir o que o norte-americano produz. Então, a gente vê isso daí, quer dizer, como é que nós vamos ser bons em comércio exterior? Não tem como ser, né? E aí você vai mais longe. Aí você olha, por exemplo, para a carga tributária altíssima. Aquilo que eu considero a mais alta do mundo, de 33%, quase 33%. Quando me contar, mas espera aí, a Dinamarca é 50%, tá?
Economia não é matemática. Em matemática, 50 é maior do que 33. Em economia, não. Tá? Então, por que eu digo isso? Explico, né? Você paga 33% e não volta nada. Na Dinamarca, você paga 50%, eles te dão saúde, segurança, educação. Então, aqui você paga isso tudo independente. Isso é carga tributária indireta. Se tivéssemos que ajustar com o governo, você vai me pagar tudo isso daí, você teria que pagar de 50% a 60% de carga tributária. Eu tenho um artigo sobre isso, se alguém se interessar, lá no blog, no LinkedIn e tudo mais. Então, a nossa carga tributária, na realidade, real é de 50% a 60%. Então, e aí essa carga tributária incide aonde? No comércio exterior. Aí alguém vai dizer, mas comércio exterior, não, nós retiramos os tributos. Tá, retiramos ICMS, TI, mais aqueles tributos internos. Mas quando se produz uma mercadoria, aquela máquina, aquele veículo, eles foram comprados com impostos. E aquilo não é retirado, é retirado o IPI, ICMS no final. Então, na realidade, nós exportamos imposto, sim, ao contrário do que todo mundo acha. Tá? Então, em mão de obra, nós temos aí a mão de obra mais cara do mundo, temos aí de encargos sociais, praticamente dobra. Para onde isso vai? Isso vai para a produção dos produtos internos e de comércio exterior. Então, nós exportamos impostos, sim, em muitos, né? Muitos. Então, quando a gente verifica aí todas essas coisas aí, a gente começa a pensar, bom, como é que nós vamos ser competitivos com aquilo que eu chamo, né, de pior matriz de transporte da Via Láctea, que eu já nem falo que é do mundo mais, é da Via Láctea, né? Quando não utilizamos os rios que nós temos, quando não utilizamos a ferrovia como devemos, né? Não fazemos logística, o que a gente faz é uma logística muito trivial, a gente faz logística muito boa, mas não temos terminais intermodais, por exemplo, onde eu leve, ou como temos em Pederneiras, por exemplo, onde eu levo o meu caminhão, por exemplo, coloco lá o semi-reboque numa balsa e mando para qualquer lugar, retirando o cavalo e no destino eu ponho de novo. Nós temos que encher o país de terminais intermodais, né? Então, quando a gente começa a analisar tudo isso, a conclusão é: não há como ser competitivo, não tem a menor, né, chance, né? São muitos entraves, são muitos problemas, né? Então, nós somos permanentemente aquele 1,1, 1,2, como esse ano, 1,4%. Quando a gente olha para o comércio mundial geral, a gente vê que nós temos um PIB mundial de cerca de 82 trilhões de dólares. Então, não vou tirar esses 2 anos aqui, que a coisa está meio ruim, mas o nosso comércio exterior chegou aí a mais ou menos 38 trilhões de dólares. Isso significa que o comércio mundial ele é mais ou menos 42%, 45% do PIB mundial. Quando a gente analisa o Brasil, normalmente o nosso comércio exterior representa 17%, 18%, 20% do PIB. Quer dizer, menos da metade do comércio mundial. Se nós seguíssemos o PIB, né, o comércio mundial, e fizéssemos lá uns 42%, esse nosso comércio exterior deste ano, por exemplo, não teria sido de 500 bilhões, seria no mínimo de 1 trilhão de dólares, com muito mais emprego, muito mais desenvolvimento. Tá? Quando a gente olha certos países, como o Netherlands, por exemplo, Países Baixos, né, que muita gente chama de Holanda, né, mas nunca deveria chamar de Holanda, né, como nós sabemos, Holanda é uma província, uma das 12 províncias, né? Conhecer o país como Holanda é o fim da picada. Aliás, eu sempre ensinei isso aos meus alunos, e agora tenho respaldo, porque desde 1º de janeiro de 2020, Netherlands tem uma lei que não pode mais chamar o país. Então, veja, eu disse Netherlands, né, e só para situar aqui, que é o que todo mundo chama de Holanda, né, e não pode, né? Holanda é uma das 12 províncias de Netherlands, e, inclusive, há uma lei agora, desde 1º de janeiro de 2020, em Netherlands, que não é para chamar o país de Holanda. Então, temos que aprender isso daí. Então, como eu dizia, Netherlands faz 160% de comércio exterior. Eles produzem, vendem, compram, revendem, recompram, revendem. É um grande CD mundial. Se nós fizéssemos 160% como o Netherlands, o nosso comércio exterior estaria na base aí de uns 2,5, 3 trilhões de dólares. Então, veja que nós não representamos nada. Nós não somos nem aquilo que eu consideraria aí, embora seja aí, quer dizer, algo assim que meus números, ok? Tá certo? Quer dizer, nada assim. Mas quando a gente considera que o PIB,
que a população, que o território brasileiro é mais ou menos 2,5% a 3% do mundial, nós deveríamos ser pelo menos 2,5% a 3% do comércio mundial, né, por esses primos. Mas nós deveríamos ser muito mais. Em 1978, nós éramos 0,88% do comércio mundial, e a 0,98% e a China 0,88%. Hoje nós somos 1% e eles são 11%. Fazem 4,5 trilhões de comércio. Certo? Então, quer dizer, nós temos aquilo que eu considero, para finalizar aqui, porque é só meia hora, né, com as perguntas, nós temos aquilo que eu considero o melhor país do mundo. Não tem nada igual ao Brasil. Nós temos o maior território agricultável do planeta. Temos cerca de 12% de toda a água do planeta sob nossos pés. Temos 482 dias de sol por ano, como eu costumo brincar. Uma floresta amazônica fantástica. Não temos vulcão, terremoto, furacão. Então, nós temos aquilo que eu considero o que o país deveria ser o melhor do mundo, em todos os tempos. Não é temporário, não, como já foi Espanha, Roma, Inglaterra, agora Estados Unidos, daqui a pouco. Não, para todo sempre. Né? Então, nós temos essa série de coisas aí que nos atrapalham e tendo o melhor país do mundo. Mas só que nós temos que nos voltar ao comércio exterior. O Brasil é um país que nunca deu muita atenção ao comércio exterior. Né? Então, isso é uma pena, né? Quer dizer, a gente ensina, escreve, faz livros, faz palestras em tudo quanto é lugar, mas parece que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece, né? Porque o comércio exterior ele não deslancha, né? Então, eu queria ficar por aqui, já que, como o Vicente falou, que era 1 hora, né? Então, meia hora de exposição, rapidamente, isso aí, com aquilo que eu considero principais. Obviamente, podia detalhar muito isso eu detalho muito na universidade, em artigos, mas aí temos as perguntas, né, professor Vicente, que aí já esclarece mais para dar uma chance, né? Então, vamos parar aqui, que é mais ou menos aquilo que eu pensei para falar no geral, para atiçar o pessoal aí, né? Muito bem. Obrigado, professor. A palavra está aberta para todos aqueles que quiserem questionar o professor Samir. O professor Samir, ele se referiu a Roraima. Roraima tem um entrave muito grave, que é a questão da ligação de Manaus com Boa Vista. É uma estrada precaríssima. De Manaus, de Boa Vista para a Guiana, a estrada está excelente. Só que depois peca-se pela ligação de Santa Helena ali até a capital Georgetown, e que seria um ponto de escoamento também para a produção daquela região norte do país. Eu concordo, e não poderia ser diferente, com a questão da infraestrutura. Entretanto, e isso atestado pelo pessoal da agricultura, um programa intenso de revitalização e abertura também de ferrovias está sendo colocado em prática atualmente. Infelizmente, quer dizer, o setor esteve estacionário desde o final da década de 40, quer dizer, não se fez nada em termos de ferrovia. E esse seria um transporte excepcional, como é o transporte também hidroviário. O transporte hidroviário ele caminha ainda a passo de tartaruga. Quer dizer, ele avança, mas caminha a passo de tartaruga. Agora, a minha observação foi mais relativamente à parte norte do nosso país, pela vivência que eu estou tendo com aquela área, praticamente a cada 2 meses, indo lá para a região. E a minha última incursão foi justamente pela estrada de Manaus a Boa Vista. Quer dizer, há trechos precaríssimos. Eu tenho pena daqueles motoristas que trafegam todos com reboque, e há trechos da estrada que realmente, se for automóvel baixo, ele não passa. Quer dizer, as carretas passam com grande sacrifício. E um trecho de 800 quilômetros, para ser percorrido, ele leva 12 horas. Quer dizer, fora uma restrição também da passagem por uma reserva indígena, que
à noite é vedado para automóveis. Os caminhões ainda têm chance de lá passar e os ônibus também. Era só uma observação, mas no resto eu parabenizo o professor Ked pelo brilhantismo aí dessa apresentação. E os pontos que foram abordados, quer dizer, que incorporam e que acrescentam muito, quer dizer, dentro do nosso conhecimento. E o prestígio também do professor, inclusive do nosso conselheiro Vicente, é atestado pelo número de presentes que estão aqui assistindo a nossa live. Era isso, era uma simples observação. Parabéns, professor, e certamente, quer dizer, nós teríamos em outras oportunidades também para que esse assunto palpitante do comércio exterior possa ser estendido também em outras esferas. E essas outras esferas, o senhor certamente vai verificar pelas perguntas que os componentes aqui dessa live estarão dispostos a fazer. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gilson. Boa colocação. E essa da ferrovia, o senhor tem razão. Em 1920, nós tínhamos 29 mil quilômetros de ferrovia. Em 1948, ela tinha atingido 36 mil quilômetros. Em 64, ela estava em 32, e agora está nos mesmos 29 mil de 100 anos atrás, né? Nós deveremos ter, daqui um tempo, aí, mais uns 5 mil quilômetros de ferrovias, para dar uma melhorada. Mas nós vamos passar aí a cerca de 4 quilômetros para cada 1.000 quilômetros quadrados, conta todo aquele resto, não muda muito, mas já é um avanço, pelo menos, quer dizer, dentro disso, a ligação da Norte e Sul com o norte do país até o Porto Santo. Então, isso daí deverá dar, né, um impulso bastante grande, né? Mas vamos ver, mas como eu digo, não é só essa questão da matriz de transporte. Nós mudamos isso, poderemos mudar um pouco a nossa competitividade, mas continua aí a questão da carga tributária. Como eu disse, nós exportamos impostos efetivamente, né, a despeito de se dizer que não, e todo o restante. Os acordos comerciais são das piores coisas que a gente tem. Uma das coisas, primeiro, é acabar com o Mercosul, ou levá-lo a livre comércio, para que cada país possa fazer o seu próprio acordo, como Chile, México, Colômbia fazem, né? Então, muito obrigado, doutor Gilson. Então, isso aí. Então, Samir, é o Paiuca, tudo bem? ô, meu amigo Paiuca, tudo bem? Paiuca é o meu chefe. Paiuca é meu chefe aí na Fundação Santo André. Nada, você também é meu chefe. Samir, só uma pergunta, aproveitando aí, essa divulgação aí do canal que vai ser feito entre Santos, né, a margem direita, a margem esquerda, lá com o Guarujá, esse túnel, né? Uhum. Você poderia fazer um comentário, o que vem a beneficiar a todo o comércio, se isso realmente já é uma história que vem de anos, né? E nós precisamos dessa passagem para melhorar realmente a nossa logística no Porto de Santos. Olha, Paiuca, essa questão do túnel e a ponte lá, eu defendo o túnel, né? Primeiro, porque é muito mais bonito, tá certo? Vai ter que ser um negócio longo, grande, aí enfeiando a cidade. Depois, eu acho que ele é muito mais prático, muito mais simples, né? Mas, em termos de comércio exterior, Paiuca, eu não vejo praticamente nenhuma mudança, ele não vai mudar nada. O que ele vai fazer é ligar Santos com Guarujá, aonde você tem aí determinadas mercadorias ou caminhões, ele sai de Santos lá para Guarujá, por exemplo, são 45 quilômetros, isso vai ser bastante encurtado, talvez com 1 quilômetro ou 2 aí, mas eu não vejo aí mudanças no comércio exterior, ele não vai mudar nada a competitividade brasileira, mas apenas aí alguns quilômetros de ganho, se você vem do Guarujá para Santos, vem pelo túnel, então eu não vejo no que isso mude o comércio exterior. Isso daí vai ajudar a cidade em si, né? A locomoção das pessoas, dos carros, tá certo? Quer dizer, evitar aí aquela volta toda, melhorar o trânsito da cidade de Santos. Mas para o comércio exterior eu não vejo nenhuma mudança radical, não vejo no que isso pudesse ajudar. Temos toda essa série de problemas outros que não tem nada a ver com o túnel. Tá? Professor Samir, o Marcelo Palmeiro
e o professor Enio fizeram duas perguntas aqui pelo chat. Marcelo, você poderia verbalizar a sua questão e depois o professor Enio? O que eu queria perguntar é se o Brasil investindo na malha ferroviária para transporte, o cenário vai mudar positivamente, né? Mas o que está sendo feito para melhorar essa malha ferroviária? Porque recurso para esse investimento a gente sempre teve. Olha, o problema que eu vejo na ferrovia, é o abandono, né? Felizmente, esse governo aqui, não vou entrar em política, né? Mas a gente está vendo que é este governo que voltou a dar atenção aí mais à ferrovia. O governo anterior tinha iniciado aí alguma coisa, mas é esse governo que está fazendo aquilo que em 100 anos não se fez, né? Mas essa questão da ferrovia, na minha opinião, o problema é muito mais grave. Nós temos que privatizar isso, tá? Temos que parar com isso, né? Eu sou o sujeito que acha que tudo deveria ser privatizado. Eu costumo dizer aí, tem um monte de economistas nos ouvindo, né? Mas eu costumo brincar aí com os meus amigos, né? com os alunos, que o Adam Smith e o Roberto Campos, para mim, eram estatizantes, né? De tão liberal que eu sou, que quero tudo liberado. Então, eu acho que a ferrovia é um dos nossos problemas. O governo constrói para depois dar em concessão aí para a exploração particular. Eu acho que não teria que ser assim. Tem que deixar a iniciativa privada construir, que é o que nós estamos agora mudando isso, né? Nós temos cerca de 60 empresas aí que já se colocaram à disposição para fazer aí as chamadas short lines, né? Que você tem muito nos Estados Unidos, ferrovias curtas, ligando tudo. Então, eu acho que esse é o modelo. E a ferrovia que nós temos, elas não têm que ser dadas em concessão coisa nenhuma, por X anos, elas têm que ser vendidas. Deixar a iniciativa privada fazer. E ter concorrência, porque hoje nós não temos concorrência, né? Nós temos aí a MRS, temos aí a Rumo, mas cada uma faz um trecho, né? Então, embora eu seja contra o monopólio, também radicalmente contra o oligopólio, mas eu acho que na questão das ferrovias nós deveríamos ter feito um oligopólio, nós deveríamos ter pegado aí as 11 malhas ferroviárias, transformado em umas 3 ferrovias, para que elas fossem nacionais. Então, não é querer um oligopólio que eu sou contra, mas para que elas fossem nacionais, né? Então, nós vamos ter que esperar um pouco agora para ver o que acontece. Esse governo deu um passo grande, né, indo para as ferrovias, um passo grande permitindo que a iniciativa privada faça, né? Mas não será só a ferrovia. A ferrovia ajudará. Mas nós temos que investir nos rios, temos que fazer com que a nossa hidrovia não seja a maior do mundo, quer dizer, e com apenas 2% da carga, né? Então, uma coisa que vai ajudar muito agora é a chamada BR do Mar, né? Onde você tem aí o grande incentivo que você vai ter para a cabotagem brasileira, então, inclusive com navios estrangeiros, tudo mais, tá certo? Deixando empresas estrangeiras operarem. Então, é todo um conjunto, tá? Então, não será só a ferrovia será um grande passo, tá? Mas a BR do Mar talvez seja aquela que vai, agora, enquanto nós não temos a ferrovia, dar um grande impulso aí, né? Porque a cabotagem ela já vem sendo, desde 1999, o modo de transporte que mais cresce no país, né? Onde nós fazíamos 0 de contêineres em 1995, um pouco em 1999, e hoje fazemos mais ou menos 1,2 milhão de teus de contêiner. Um teu é um contêiner de 20 pés, 20 feet é o equivalente de 1. Então, a cabotagem já representa 12% do transporte brasileiro. Ele tem que subir a 20%, 25%. A ferrovia subir aí uns 30%, 35%, e a rodovia ser reduzida em 50%. Reduzida de 62% para 30%, 32%. Não é 50 pontos percentuais, 50%. Aí sim nós vamos ter uma matriz de transporte mais adequada, como, por exemplo, Estados Unidos, que tem lá cerca de 30%, 32%, alguns falam em 25% de rodovia. É a isso que nós temos que chegar. O transporte rodoviário, como eu disse, ele é o mais sensacional de todos. É aquele que pode fazer tudo sozinho, faz direto. Não pode ser utilizado assim. Ele tem que ser utilizado para distribuição de carga, 100, 200 quilômetros, estourando 400, fazer a ligação dos demais modos de transporte, na intermodalidade, multimodalidade. Na logística, eu costumo ensinar que o transporte rodoviário ele deveria se comportar como uma vedete, ou seja, está ali paradão em stand-by. Estou aqui, oi, estou aqui.
Aí vem o navio e diz, ô caminhão, estou chegando, já estou indo, e vai levar carga. O avião, estou chegando. Então, é isso que ele tem que fazer, né? Então, distribuição de carga, pequenos trajetos até os 400 quilômetros, intermodalidade e multimodalidade, ou seja, não fazer nada sozinho que não seja pequeno. Aí sim nós vamos ter um grande deslanche. Não sei se responde, Palmeiras. Bom, obrigado. Viu? Se não respondeu, Professor Samir, parabéns aí pela palestra do senhor. Então, a minha pergunta era, a pandemia e a guerra da Ucrânia estão causando um impacto mundial. Isso vai ser uma década perdida para o Brasil, o comércio exterior, como é que vai reagir a isso? olha, Enio, obrigado pela pergunta, mas eu não acho que vai se transformar numa década perdida, porque nós temos tido tantas décadas perdidas, né, que eu acho que não será isso. A gente vê, todo mundo sabe os números aí da década de 80, chamada de década perdida, né, que nós tivemos 1,66% de crescimento anual, quando o Brasil é um país que sabia crescer, né? Quem conhece os números sabe que de 1901 a 1980, o país cresceu 4,7% de média ao ano, de 50 a 80, 7,4%, de 59 a 80, 8,1%, e de 68 a 74, 11%. Nós éramos chineses antes dos chineses. Em 80, entramos numa draga desgraçada por causa da questão do choque do petróleo de 73 e 79. O Brasil declarou até moratória em 87. Então, aí nós tivemos a década de 90 com um crescimento de 2,63%, na década 00 de 3,65%, e essa década, agora 10, nós tivemos o pior crescimento da história do Brasil, onde nós crescemos 3% na década, ou seja, 0,3% ao ano. Então, muito menos do que o crescimento vegetativo. Então, eu não vejo como pode ser pior. E, né, considerando o comércio exterior, nós temos tido aí esse 1% quase eterno, aí, né, pelo menos já há uns 60 anos nisso. Então, é uma gangorra. Então, o Brasil tem sido salvo, como eu disse no início, pelo agronegócio. O agronegócio de 97, que é as minhas estatísticas, né, antes eu não tenho, até agora, fora 2005, 2006, ele é sempre superavitário para cobrir. Imagine esse ano, 61 bilhões de superávit, o agronegócio deu 105. Se não fosse isso, teríamos tido um déficit de 44, ou seja, o Brasil já teria fechado nesses 25 anos, né? Então, o agronegócio, na minha opinião, se continuar assim, é o que continua salvando o Brasil. Agora, diríamos, poxa, mas tem aí o problema do fertilizante da Rússia, né? Mas nós temos condições de troca, né, de mudança e de exploração aqui interna, já estão mostrando, só não sei porque não fizemos antes. Ou seja, no Brasil tudo anda aí meio devagar, precisa de um solavanco para tentar arrumar, né? Então, eu não vejo que nós tenhamos aí uma década perdida por causa dessa guerra, que eu acredito que também vai acabar logo, né? E vamos substituir aí os fertilizantes russos. É claro que a gente vai ter um problema de exportação temporário, né? Mas eu acho que não vai ocasionar uma década perdida, não, né? É a minha opinião. Obrigado. Né? É uma opinião. O Antônio Roberto Fernandes, que é o nosso delegado regional, né, de Campinas, tem também uma questão, professor. Antônio Roberto, a palavra é sua. Durante muitos anos, o financiamento, né, dessas mega operações, mega estruturas, sempre ficou a cargo do Estado. E na Europa, né, a construção do Eurotúnel, seria entre a França e a Inglaterra, ficou por iniciativa privada. Me parece que foram 6 bilhões de euros, né? Agora, aqui em Campinas, tem sido prometido de longa data, né, esse trem rápido entre Campinas e o Rio de Janeiro, que era para ter ficado pronto para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Mas, no entanto, até hoje, nem no rascunho ainda está. E isso poderia, de repente, já que Viracopos é um aeroporto importante aí para fins de distribuição aérea, né, e cada vez até o comércio eletrônico está cada vez indo mais por via aérea, seria interessante, né, de repente, a ativação dessa via, né, que seja esse trem rápido entre Campinas e o Rio de Janeiro. Não tem dúvida, não tem dúvida. Aliás, Viracopos é o maior aeroporto do Brasil em termos de cargas, depois que vem Guarulhos, né? Então, Viracopos tem que ser incentivado, tem que crescer, tem que ter ligação. Eu tenho um artigo
eu acho que de uns 10 ou 15 anos atrás, aí, que eu escrevi propondo que se fizesse aí uma ferrovia, né, ligando Campinas, Jundiaí, Estação da Luz. E aí você teria um T, você teria aqui, e aí você teria Congonhas, Estação da Luz e Guarulhos, onde você poderia fazer a ligação por ferrovia, inclusive fazer despacho aduaneiro, quer dizer, né, na zona secundária, você transferir, ou seja, se vem para Guarulhos ou Viracopos para você mandar a carga, né, ou para você se transferir, quer dizer, você poderia, num problema qualquer aí de voo, descer num outro aeroporto, então consertaria. Então, eu propus isso há 10, 15 anos atrás, ou seja, Campinas, né, Viracopos, Jundiaí, a Estação da Luz, e Congonhas, Estação da Luz e Guarulhos. Eu acho que isso daí seria uma coisa formidável, muito boa, que ajudaria muito a logística brasileira e o deslocamento. Você praticamente abandonaria as marginais, porque quem é que vai ficar andando de carro para ir para esses aeroportos, entre eles São Paulo, né? Mas aquele negócio, né? O Brasil é meio complicado. Você fala da ideia, escreve, mas não acontece absolutamente nada. Mas eu dou razão, eu tenho esse artigo sobre isso daí. Ótimo, obrigado, parabéns. Obrigado. Professor, eu gostaria de fazer uma provocação para o senhor. A nossa indústria, principalmente a indústria de transformação, tem perdido espaço estrondosamente. Ela representava, parece que cerca de 27% no nosso PIB, e está caindo aí para 12%, 13%. No caso, nós não teríamos condições de, primeiro, fazer com que a indústria que se instala no Brasil esteja voltada para o mundo, não para o comércio interno. Porque as grandes empresas, por exemplo, vêm aqui apenas em busca do nosso mercado interno. Não tem nada a ver com o mercado externo. E segundo, complementando, não seria o caso de nós introduzirmos no Brasil as chamadas plataformas de exportação? Sim, Vicente, você tem razão, né? Então, veja, eu acho que no Brasil a gente cria, né, os próprios problemas, né? Os números aí dão conta de que, em meados da década de 80, 90, aí, a indústria era 28%. Hoje está em 12%, 11% por aí, tá certo? Tá. Não tem como ser competitiva com a China, né? Mas, não tem como ser competitiva com o que nós temos hoje. Agora, eu já escrevi, Vicente, eu tenho uns 1000 artigos publicados desde 90, eu já escrevi em tudo aí que se possa imaginar, né? E escrevi sobre isso também, tá certo? Eu sempre advoguei, coloquei nos meus artigos, que nós deveríamos ter imposto apenas sobre bens de consumo, e não sobre bens de capital. Por exemplo, quando uma empresa qualquer, uma transportadora, uma empresa qualquer, ela compra uma máquina, ela compra um caminhão, ela compra uma locomotiva, não deveria haver impostos sobre isso, porque isso não é bem de consumo, né? Ela vai transportar, vai produzir, aí depois você cobraria sobre o consumo. Então, essa é a minha opinião. Então, se você tivesse, né, o imposto zero, por exemplo, para máquinas, equipamentos, veículos, tá? Então, deixar uma empresa transportadora, ela vai pagar mais ou menos metade, porque metade são impostos, como é que ficaria o custo da nossa produção? Muito menor. Então, nós poderíamos competir. Então, não é preciso subsídios, nem nada, que, aliás, eu sou radicalmente contra subsídio, né? Mas eu acho que teria que ser nessa condição de ter, por exemplo, o que nós temos do reporto, né? Que o presidente vetou, mas o Congresso vai derrubar, né? Ou seja, os portos podem comprar lá os seus equipamentos sem impostos. Então, eu acho que isso tem que ser transferido para os veículos, para equipamentos, máquinas, locomotivas, vagões, ou seja, aquilo que não é bem de consumo não pode ter imposto, tá? Então, os bens de capital eles vão produzir, eles vão transportar. Aí nós teríamos uma redução drástica dos nossos custos, tá? E, claro, as plataformas é óbvio, né? Nós deveríamos ter plataformas aí em tudo quanto é lugar, como nós deveríamos ter, como eu citei, os terminais intermodais, né? Como nós temos em Pederneiras, né? Onde você liga a ferrovia com a hidrovia, com a ferrovia, você leva para lá
de caminhão, coloca, como, por exemplo, me fugiu o nome da empresa, mas que está em São Simão, produzindo soja. Então, um estudo de 1997 foi reproduzido em 2005, isso não deve ter mudado. Ela pegava a soja e levava para Santos de caminhão, isso custava $35 a tonelada de frete. Aí ela começou a levar para Pederneiras, via hidrovia, e colocando na ferrovia para Santos, $12, ou seja, 1/3. Né? Então, quer dizer, nós temos, se a gente tivesse as plataformas, tivesse os terminais intermodais, os bens de capital que não tivessem imposto, eles vão produzir. Né? Você vai comprar um carro, você paga imposto, mas se a empresa for comprar um carro para ela poder transitar e para servir para a empresa, não deveria ter imposto. Então, é isso que eu sempre defendi, eu acho que você tem total razão, Vicente. Acho que isso seria o ideal. Mas nós nunca vamos ver isso no Brasil nem em 1 milhão de anos. Né? A gente sabe como é, né, Vicente? É verdade. Professor Samir, Sim. O senhor mencionou a questão da indústria. Me parece que a indústria está sendo prejudicada aí em sua produção pela falta de componentes que viriam do exterior. Não sei se o senhor tem alguma informação para passar, mas eu tenho ouvido falar muito que está havendo uma falta de containers e até de navios dentro do cenário internacional. Se o senhor pudesse falar alguma coisa sobre esse aspecto, eu acho que seria interessante também. Sem dúvida, obrigado. Belíssima pergunta. O que acontece com containers? Nós temos aí cerca de 50 milhões de teus. Teu é um 20 feet, or equivalent unit, é um container de 6 metros, 0,96, ou seja, 6 metros e 10. E esses 50 milhões de containers, eles fazem várias viagens ao ano, então, na média de umas 7 ou 8 viagens. Então, quando você faz uma movimentação de embarque, depois de desembarque, às vezes você tem transbordo, outro desembarque e embarque, então movimenta-se cerca de 800 milhões de teus ao ano. É fantástico, né? Então, o que aconteceu nessa pandemia? Então, lembra, Santos, por exemplo, ficou uma ocasião aí que não podia entrar navios. Então, assim, em todos os portos do mundo. Então, brecou. O que acontece? Os contêineres não rodam. Se não rodam, acaba faltando container. Então, nós temos containers aí para a China, que era cerca de $1.500, $2.000 o frete, e foram a $15.000. Então, começou a ter uma queda, mas isso agora, a guerra da Ucrânia, pode acabar complicando. Então, o grande problema disso, né, não é a falta de containers em si, porque não há falta de containers. O que há é que os portos andaram não recebendo. Aí você teve, em março do ano passado, para gravar dentro da pandemia, o Ever Given, que encalhou lá em Suez. E aí, quer dizer, tem centenas de navios parados, ou seja, contêineres que deveriam ter chegado aos portos, descarregado, recarregado, e isso daí foi uma corrente, né? E agora vem aí o problema da guerra na Ucrânia. E aí temos a Covid de novo na China, né? Então, a gente vê Los Angeles e Long Beach, por exemplo, um absurdo, né? Não se consegue ajustar aquilo ali. Então, nós temos muitos problemas, né, no mundo com essa pandemia. Então, falta realmente containers, os fretes passaram de $1.500, $2.000 a $15.000. Imagine o custo das nossas importações, né? E o custo também das exportações, o que pode reduzir, inclusive, as compras, porque o frete é caro demais. Então, isso é um problema sério que nós vamos conviver tranquilamente ao longo de 2022. Os fretes não vão baixar radicalmente, os contêineres não vão aparecer tão facilmente, e os armadores estão encomendando contêineres como nunca se encomendou antes para tentar aumentar a quantidade. É possível depois que nós tenhamos uma ociosidade, mas o importante é fazer isso agora, né? Principalmente quando nós temos navios aí de 24.000 teus, que são 24.000 contêineres de 20 pés, de 400 metros de comprimento, que carrega uma enormidade. Quando esse navio chega ao porto e não pode descarregar, se ele fica uma semana ou duas parado, é um desastre absoluto, né? Então, esse problema é grave, deve continuar em 2022, não se sabe o que vai acontecer em 2023, mas em 2022, certamente, nós vamos continuar tendo um problema de falta de container. Eu apreciei muito a colocação do senhor e
Eu acho que o nosso companheiro Júlio aí, ou o Vicente, tem mais algumas perguntas aí sendo formuladas. Eu acho que o Júlio ou o Vicente poderiam colocar. Na verdade, o Ricardo Pinheiro ele tem uma colocação para o professor Samir. Ricardo, quer verbalizar a sua pergunta? Muito boa tarde, professor Samir. Espero que vocês estejam me vendo, que eu não estou me enxergando aqui, né? Mas acho que está acionado o vídeo. Professor Samir, muito boa tarde. Eu queria um enorme prazer estar aqui conversando mais uma vez com você. Do outro lado aí, é um prazer. Conversamos diariamente, né? Bom, Sim, eu gostaria de saber como é que você vê a questão dos fretes, essa disparada nos preços dos fretes, né? Que é uma coisa que atinge de forma mais frontal a clientela da gente, né? E quero, ao mesmo tempo, também dizer que eu estou revendo uma figura que eu estimo demais, que é o meu amigo VPO, o Vicente de Paulo Oliveira, né? Pessoa com quem eu tive o prazer de trabalhar nas vidas passadas aí. Um grande abraço, VPO. Tá? Estar revendo você é sempre fantástico, viu? Fico feliz de ver você com saúde aí, trabalhando, vibrando. Grande abraço, receba, viu? Professor Samir, pega essa bola aí e chuta essa bola aí, dos fretes. É mais ou menos aquilo que a gente falou agora para o doutor Garófalo, né? Nós tínhamos aí, até 2019, por exemplo, fretes de $1.500, $2.000, foram por causa da Covid, onde os navios deixaram de entrar nos portos. Em Santos mesmo nós tivemos problema. Em Los Angeles, no Long Beach, nós temos lá um monte de navios parados. Quando não entra, o que acontece? Se ele entra, ele descarrega, recarrega e transporta. Se ele não entra, não descarrega, acaba faltando contêineres. Então, nós temos aí uma mudança radical de frete. Por exemplo, há 4, 5 anos atrás, todo mundo se lembra que nós tínhamos o inverso, né? Nós tínhamos contêineres sobrando e os fretes chegaram a ser de $40, $50. Veja, $40 você não pega nem praticamente um táxi de São Paulo a Guarulhos, né? A Viracopos, muito menos, né? E aí voltaram ao normal. E agora nós temos aí fretes de $12, $15.000, que a expectativa era que começasse a baixar. Mas agora, com a nova Covid lá na China, sei lá se espalha, o que acontece. Com essa questão da guerra da Rússia-Ucrânia, esse ano já é um ano perdido na questão de frete de contêineres. Não sei se isso atinge 2023, a esperar, né? Mas o problema é isso, e como eu disse também, o Ever Given, né, Ricardo? O Ever Given encalhou em Suez, ficaram centenas de navios parados, ou passaram pelo Estreito de Magalhães, e o que acontece? Quando eles ficam encalhados esperando, não chega aos portos. Então, quando eles chegam, aquele monte de navios para descarregar, e um monte de carga que já que deveria ter embarcado está lá. Então, isso vai atrasando. Então, esse ano aqui se comprou e produziu mais de 5 milhões de teus, que são contêineres de 20 pés, 6 metros e 10. Então, um absurdo, quer dizer, 10% daquilo que já é a frota normal. Então, o que os armadores vão ter que fazer é encomendar mais ainda, mas há o problema, de qualquer maneira, da entrada nos portos, né? De termos problemas. E aí, agora, você vê, né, as coisas como acontecem, né? Você tinha a pandemia, que já era um problema, o Ever Given vai lá e encara em Suez. Agora, nós temos outro navio da Evergreen, se não me engano, é o Ever Forward, que está encalhado nos Estados Unidos. Pô, se encalhou aí há 2, 3 dias, né? Não está retendo nada, mas é navio de 20 e poucos mil teus. Quer dizer, ele encalhado já atrasa a carga de ida, que vai atrasar de volta. Então, parece, né, e aí vem a guerra da Rússia e Ucrânia, quer dizer, parece que nós estamos vivendo, né, um tempo onde todas as desgraças estão se acumulando, parece o apocalipse, né? Então, eu acho que nós vamos ver aí mais uma luz do fim do túnel, esperamos que não seja um trem vindo em sentido contrário, em 2023, né? Porque eu acho que 2022, nessa questão, está perdido. Eu sou iniciante, né? Eu estou estudando na parte da logística, né? Aí eles abordam muito esse som. Eu sou aluno da Unicid, então só estou participando aqui para agregar alguma coisa do que os senhores que têm outro patamar, já têm experiência na área, me ajudam a agregar.
assim, na minha opinião, assim, pelas poucas reportagens que eu vejo, na opinião do senhor, você acha que os portos brasileiros não estão muito saturados, igual eu coloquei o exemplo aqui, o Porto de Santos, que recebe a maior demanda de mercadoria? Até o senhor citou exemplo aí de que fica a mercadoria encalhada há muito tempo, é motorista que fica também muito tempo na fila de espera para descarregar. Não deveria, assim, na minha opinião, haver um investimento maior nos portos brasileiros ou entregar definitivamente para a iniciativa privada, que, na minha lógica, seria a melhor solução, em vez de entregar só parte do posto. Parece que, às vezes, eles entregam parte não totalmente para a iniciativa privada, só entrega uma parte e a outra fica com parte do governo. Isso aí eu não sei. Eu só queria saber essa explicação se... Bom, Michel, é o seguinte, você levantou a bola para eu chutar legal. Eu acho que de todos os meus artigos, o que eu mais escrevo é sobre o Porto de Santos. E eu sou um crítico muito feroz do Porto de Santos, né? Então, eu me lembro que há uns 3, 4 anos atrás, fui dar um curso lá na Católica, em Santos, né, um MBA, e aí o coordenador, todo orgulhoso, outro dia eu fui visitar a Codesp, né? E aí falei lá para o pessoal, sabe quem vai dar aula para nós aqui? O Samir. Mas esse cara só mete o pau na gente. Ele falou, mas vocês merecem, né? Então, veja, o Porto de Santos, ele representa cerca de 28% do comércio exterior brasileiro. É um absurdo completo isso. Que me perdoe o santista e tudo mais. Mas não deveria ser mais do que 20%, talvez. Nós temos que descentralizar, né? Por quê? Porque você ter mais de um quarto do comércio brasileiro num porto não é uma coisa boa. Mas se ainda fosse um porto com completas condições, tudo bem, mas não é, né? Santos não tem espaço. O porto e a cidade já não tem mais como se dividir, não tem como se virar para fazer uma coisa melhor. Santos não tem acessos, os acessos de Santos são horríveis. Nós temos a Via Anchieta, que é da década de 40, tá? Com 2 faixas. Nós temos a Imigrantes muito, mas muito mal construída. Em 2017 ou 2018, eu fiz a abertura da Expo, não me lembro o nome, aí, de uma feira em Santos, lá, feita pela Tribuna, e eu falei isso lá, e eu escrevi um artigo em seguida e publiquei na própria Tribuna. A Imigrantes foi muito mal construída. Ela foi construída com 6% de declive. É um absurdo. Cada 60 metros, ou cada 1.000 metros, você desce 60. Portanto, não dá para descer caminhões. Não há freio que aguente aquilo ali. Então, é só subida. Você tem o Rodoanel. Rodoanel, então, foi um Deus nos acuda. Como é que você quer que eu entenda que ele tem na asa norte 4 faixas, na asa leste, aqui vai ter 4 faixas, aqui né? Tudo tem 4 faixas até chegar na Regis Bittencourt. Aí você desce para o maior porto da América Latina. Se sou eu construo uma rodovia com 6 faixas, e não 4. E como é que ela foi construída? Com 3 faixas. Então de brincadeira. Descer para Santos com 3 faixas, né? Então, quer dizer, e não tem mais como você construir estradas, porque o país está cheio de ecochatos. Eu não falo ecologista é gente boa. Eu falo ecochato. O ecochato é aquilo que atravanca o progresso. E aí eu sugeri uma melhoria nisso. De que maneira? Construir 2 rodovias novas, mas apenas de 11, 12, 15 quilômetros, talvez, eu nem sei quanto é exatamente, mais ou menos isso. Ao invés de construir uma rodovia nova, pegaria a Imigrantes, quando ela chega na Serra, abre um Y. Você tem aquela e construiria outra, com 10, 12 quilômetros, com menos aclive e mais curva, para caminhões. O Rodoanel, mesma coisa. Quando ele chega, ele liga com a Imigrantes. Quando ele vai chegar, sei lá, 100, 200 metros, 300 metros, 1 quilômetro antes, deixa ele continuar vindo a Imigrantes e faz outra de mais 10, 12 quilômetros para descer para Santos. Então, você teria 2 novas vias saindo do Rodoanel e saindo da Imigrantes, e você melhoraria os acessos a Santos, porque o acesso é horrível. Mas chega lá, não tem muito espaço. Então, o Santos tem que reduzir, na minha opinião, a 18%, 20%.
Mas você não vai conseguir convencer os santistas disso nunca. Tem que descentralizar. Nós temos 35, 37 portos no Brasil em condições. Então, tem que descentralizar. Leva uma parte para São Sebastião, leva uma parte para outros locais, para Santa Catarina. Santa Catarina tem a maior quantidade de portos do país e todos competentes, né? Uma pena, a gente acabou vendo que talvez não fosse, né? O cara acabou se mostrando lá o que não era, mas a ideia do Ike Batista, em 2010, de construir um porto lá em Peruíbe, pô, a 3 quilômetros, com 19 metros de profundidade e 2 pistas e 3 faixas. Santos tem 13, 14 metros de profundidade, não recebe nenhum navio acima de 11 mil teus. Agora vão trazer navios aí de 15 mil teus, de 16 mil teus. Mas não vai entrar nem sair cheio, não tem profundidade. Sempre draga, draga, draga e nunca resolve. Então, precisamos nos conscientizar de que Santos precisa descentralizar. Santos não é um hub port, nunca vai ser um hub port, porto centralizador ou concentrador de carga, como deveria ser. Então, eu estou com você nisso. Eu sou um crítico muito feroz, escrevo muito sobre isso. Bem, meus amigos, como eu disse, o tempo é o nosso alcance. Eu quero, de minha parte, agradecer bastante ao professor Samir por essa brilhante aula e esses belíssimos discussões que nós tivemos aqui. Estou muito contente. E contente também por rever amigos. Revi muitos amigos e sou grato a isso. Passo a palavra, então, ao nosso vice-presidente, Gilson Garófalo, para o encerramento dos trabalhos. Eu faço minha as palavras que foram externadas pelo companheiro Vicente. Realmente, quer dizer, nós tivemos aqui um final de tarde magnífico com essa apresentação. E isso é atestado também pelo número de presentes que compareceram a essa live. Quer dizer, cerca de 30 pessoas presentes aqui, todas interessadas em se, no bom sentido, se embriagarem com esses conhecimentos que foram transmitidos pelo professor Samir. Também tive a oportunidade de rever aqui alguns colegas dentro daquela filosofia, quer dizer, o tempo é o maior algoz nosso, né? Mas continuamos colegas, continuamos amigos e vamos em frente. Professor Samir, mais uma vez, em nome, inclusive, da presidência do Conselho Regional de Economia, do economista Pedro Afonso Gomes, eu agradeço desvanecido pela sua brilhante apresentação aqui. Cumprimento a todos aí que aqui estiveram compartilhando conosco, particularmente ao colega Vicente, pela oportunidade que ele nos proporcionou, convidando-o para essa live aqui. Muito obrigado a todos e um bom início, então, de noite para todos. Os delegados, então, do interior, a minha saudação particular também. Boa tarde.